Você cuida do seu ente querido com Alzheimer, uma doença triste, difícil de lidar, mas você tem que ter algum conhecimento para cuidar melhor. O conhecimento é fundamental. Hoje nós vamos trazer para vocês um tema muito importante. O que falar, o que não falar, principalmente o que não falar para a pessoa com doença de Alzheimer. Por quê? Certas frases que você fala vai causar ansiedade. O paciente vai piorar e você vai ficar numa situação difícil. Por que difícil? Porque muitas vezes a sua palavra, aquilo que você não deveria falar, causou desconforto e ansiedade para o paciente. Vamos lá à nossa apresentação. O que não falar, né? Como nós falamos, pode complicar a situação. Você deve ter uma fala mais empática. E como ter uma fala mais empática, né? Impacto das palavras no Alzheimer. Emoções afetadas. A doença de Alzheimer impacta não apenas a memória, mas também as emoções. Poder da comunicação. O modo como falamos pode melhorar ou piorar o estado emocional. 3, cuidado nas palavras. Frases inapropriadas podem gerar estresse, vergonha ou desconforto desnecessário. Então, preste bastante atenção naquilo que você não deve falar. E vamos lá. Evite. Você já me perguntou isso antes. Por que evitar? Esta frase reforça a repetição e pode causar frustração na pessoa com Alzheimer. Qual é a alternativa? Responda como se fosse a primeira vez, com paciência e calma, mantendo um tom gentil e acolhedor da voz. Nós sabemos que a repetição de perguntas é muito comum no paciente com Alzheimer, né? E essa resposta sua, você já me perguntou isso antes, só vai piorar a situação. O paciente ele vai continuar perguntando, fazendo a mesma pergunta, mas agora mais frustrado, mais desconfortável, mais incomodado, né? Evite. Não, isso não aconteceu assim. Por que você tem que evitar falar? Não, isso não aconteceu assim. O problema, corrigir pode criar conflitos e aumentar a confusão da pessoa. Principalmente que a pessoa com Alzheimer, ela ainda é uma pessoa mais velha e ela, na sua concepção, ela permanece hierarquicamente num nível superior dentro da hierarquia familiar. Eu sou pai, eu sou a mãe, eu sou mais velho, né? Qual seria a solução? A solução é o item 2. Foque nas emoções da pessoa, não nos erros de memória. Foque nas emoções. Diga: você está mais linda, você está mais simpático hoje. Nossa, como o dia amanheceu bonito, não é? Você até amanheceu com outros ares, mesmo o paciente, a pessoa, não estando assim tão à vontade, tão bem como as suas palavras descreve o seu ente querido, né? O resultado é o 3. A pessoa sente compreendida e valorizada, não criticada. O ser humano, né, ele
trabalha com a crítica, porque ele tem uma capacidade de julgamento. A pessoa com Alzheimer, ela perde essa capacidade de julgamento. Então, não critique. A resposta nem sempre ou nunca vai ser satisfatória. E sim, o paciente ele vai apresentar um desconforto. Ele vai alterar a sua maneira de ser, vai ficar mais desorientado. Então, evite. Vamos a mais uma dica. Frases que pressionem a memória, como evite, você não se lembra. Quantas vezes você não se lembra disso? Você não se lembra dela, você não se lembra dele, você não se lembra daquela situação, né? Pressionar a memória gera insegurança e ansiedade na pessoa com Alzheimer. Não fale isso, né? Outra coisa que você tem que evitar, porque não consegue fazer isso sozinho, você fazia. Por que você tem que evitar esta frase? Porque não consegue fazer isso sozinho. Questionar habilidades pode diminuir a autoestima e causar frustração. A pessoa vai ficar mais frustrada, vai ficar com a autoestima mais rebaixada. E isso vai levar à piora da desorientação, da sua confusão mental, da sua agitação. Qual que é a alternativa acolhedora? Use frase como tudo bem, eu vou te lembrar, vamos fazer juntos. Seja acolhedora, seja empática. Jamais questione, jamais pressione. Quando você é acolhedor, quando você é empático, você acalma a pessoa, você valoriza a sua autoestima. Vamos a mais uma dica. Frases que soam como crítica, evite. Você não está tentando o suficiente. Isso pode ecoar como crítica, causando angústia e diminuindo a autoconfiança, né? Evite. Lembre-se do que se aconteceu ontem. Lembre quem esteve aqui ontem, lembre o que aconteceu ontem. Cobranças de lembranças recentes pode gerar frustração e ansiedade. Evite, né? Você vai acabar causando uma frustração, uma ansiedade, uma vergonha. Qual que é uma alternativa positiva, que é o item 3? Use "eu estou aqui para ajudar", ou "quer que eu conte sobre ontem?". Em vez de você lembrar, conte. Ontem esteve em casa seu filho, a sua filha, seu neto. Ontem eu fiz uma coisa diferente no almoço, você comeu bastante, você comeu bem. Em vez de perguntar, lembre. Ajude a lembrar, não cobre a lembrança. Mas vamos a mais uma dica. Frases que destacam limitações, né? Evite "eu acabei de dizer isso". Destaca a repetição e pode gerar irritação ou tristeza. Então, evite "eu acabei de dizer isso". Um outro evite, né? Pare de agir assim. Esse "pare de agir assim" pode fazer a pessoa se sentir culpada por comportamento involuntário. Outra coisa, quais são as alternativas para isso? Mantenha paciência e foque no suporte emocional constante. Eu estou aqui para lhe ajudar. Junto nós vamos conversar. Junto nós vamos relembrar fatos alegres da vida. Eu estou aqui para conversar com você o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu no passado. Essa empatia ajuda. E como ajuda? Vamos a mais dica. Frases que transmitam rejeição.
Como? Você me incomoda com isso, né. Você tem que evitar essa frase, você me incomoda com isso. Outra frase você evita, você tem ou não tem Alzheimer? Você está esquecido porque tem Alzheimer, você tem que evitar. Você tem que dizer, né, você está esquecida, é normal, eu também estou, isso faz parte da vida. Outra coisa, nem sempre a pessoa tem estrutura emocional para você ficar falando: "Ó, você tem Alzheimer". Nós vamos fazer aqui um vídeo só falando sobre deve ou não comunicar se tem Alzheimer ou não. Tem pessoas que você deve, tem pessoas que você não deve. Mas quais são as frases alternativas, né, para essas duas? Você me incomoda com isso, você tem ou não tem Alzheimer? A frase alternativa é demonstrar acolhimento. Vamos mudar juntos. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para lhe ajudar. Estas frases podem transmitir rejeição, descrença na condição da pessoa, causando sofrimento emocional. Então, essas duas frases, você me incomoda com isso, você tem, não tem Alzheimer, pode causar um sofrimento emocional muito grande. Evite a dizer isso. Vamos a mais algumas dicas. Importância da palavra no cuidado. 1. Escolha das palavras é essencial para o bem-estar da pessoa com Alzheimer. A comunicação, ela é parte do relacionamento, ela é parte do cuidado, ela é parte da atenção. Então você tem que estudar bastante. Por isso eu fiz este vídeo para lhe ajudar, a você que cuida de uma pessoa com Alzheimer. O 2, foque em empatia, né. Use frases que transmitam paciência, carinho e compreensão. Sempre, sempre. 3, evite negatividade. Não reforce as limitações ou destaque o esquecimento. Evite a negatividade, pelo contrário, reforce a positividade. "Nossa, você está lembrando. Nossa, que legal. Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para lhe ajudar. Me sinto tão bem com você, me sinto tão bem lhe ajudando, me sinto tão bem conversando com você". O Alzheimer pode tirar a memória, mas não o direito de ser tratado com respeito e dignidade. Afeta sim a memória a doença, mas a pessoa não pode, né, ser tratado com desrespeito, com indignidade. Nós temos que se tratar com respeito, com dignidade. É um ser humano doente. Essa doença roubou-lhe memória, roubou-lhe capacidades, mas ele continua sendo o seu José, o seu Manuel, o seu Joaquim, ela, a Dona Maria, a Dona Isaura, enfim, cada um continua com a sua identidade, com a sua dignidade, e tudo isso tem que ser respeitado. Bom, o que você deve fazer? Compartilhe experiências, né? Suas vivências podem ajudar outros cuidadores nessa jornada. Então, você sempre deve compartilhar as suas vivências, as suas experiências, né? Outra coisa, aprenda continuamente, busque sempre novas formas de melhorar a comunicação e o cuidado, né. E isso você vai conseguir aprendendo, estudando, aprimorando as suas habilidades. O conhecimento é fundamental, o conhecimento é luz no caminho. Quem não tem conhecimento caminha na escuridão.
E, por fim, pratique a empatia. Coloque-se no lugar da pessoa com Alzheimer para entender as suas necessidades. A empatia, ela é fundamental. Bem, minhas amigas, meus amigos, nós trouxemos este assunto para você, porque eu sei que você está precisando. Se esse assunto lhe ajudou, por favor, deixe o like e compartilhe com quem precisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui nós levamos conhecimento sobre doença de Alzheimer, sobre outras demências, de modo prático, simples, objetivo, como um médico, que há mais de 30 anos eu trabalho como geriatra, e como geriatra atendendo pessoas com Alzheimer, estudando, orientando famílias, participando junto com as famílias de estratégias de cuidado. Meu muito obrigado.